Pare de se lamentar pelo que não conseguiu fazer. É muito comum que estudantes, que pessoas como um todo, que os seres humanos, eles costumem olhar não para o copo meio cheio, mas sim para o copo meio vazio. E essa tendência é um dos fatores que mais destroem a sua produtividade. Essa é a temática do nosso episódio número 247. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Neste episódio, falaremos sobre como você mudar esta perspectiva, ou seja, mudar a sua ótica sobre os aspectos que você tem produzido na sua jornada, sobretudo na jornada estudantil. Se nesse momento você está no Spotify, já curte este episódio. Vamos lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Olha só, olha só, olha só. Deixa eu te contar uma coisa. Nesse momento, são 10h16 da noite, 22h16, de uma sexta-feira. E o que é que isso tem a ver com a temática do podcast? Esse podcast era para ele ter ido ao ar às 4 da manhã dessa sexta-feira, dia 11. Mas, por uma intercorrência, eu não consegui subir no Spotify. E, ao longo do dia, isso não foi possível de eu ter um novo horário para efetuar a gravação, para conseguir efetivamente que essa gravação estivesse para você disponível. Então, simplesmente, eu poderia me lamentar porque eu não consegui, me lamentar porque de repente tiveram nuances, tiveram intercorrências que não possibilitaram que o podcast fosse ao ar, enfim. Mas os outros horários eles já estavam completamente preenchidos com atividades, sejam atividades relacionadas à criação de planos de estudos, à atualização, a acompanhamento de cada mentorado, a reuniões agendadas para análise de perfil, a desenvolvimento de estratégia de estudos, a análise pedagógica de novas aulas. Todo o dia ele já é planejado para que haja uma produtividade e não existia como encaixar a gravação num outro momento, fora daquele que foi planejado. E como teve esse bug na linha do Spotify, o que aconteceu? Não foi possível efetuar em um outro momento. Eu poderia estar me lamentando e simplesmente não enviar o podcast hoje e teria uma justificativa plausível, que foi justamente essa impossibilidade técnica. Mas existe sempre algo que eu chamo de comprometimento. E quando a gente é comprometido com a gente mesmo, ou quando a gente é comprometido com a nossa missão, comprometido com o nosso sonho, a gente vai em busca. Então, por isso que eu lhe disse o horário às 22h18 agora, do dia 11 de julho, eu estou gravando esse podcast e eu vou mandar para cada mentorado ainda hoje. Daqui a pouquinho vai chegar até você. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque assim acontece na sua vida. Existem vários aspectos da sua vida que você sabe que você precisaria agir, mas de repente surgem situações que você diz assim: caramba, mas eu não consigo ter força para fazer, porque eu estou cansado. Mas a gente está falando do trabalho após o trabalho mesmo. Repito, 22h, 18 minutos de uma sexta-feira, conclusão de semana, conclusão que teve evento na segunda, que teve evento na quarta-feira, situações de diversos fatores de cuidado com cada mentorado, com cada mentorada, sobretudo em uma semana pós meio do ano, que, sobretudo aqui na Bahia, o São João é muito forte, então é momento de ver os familiares, momento de férias, de filho, de filha. Então, é momento que os estudantes precisam mais de reprogramação de jornada, momento que saiu o edital do CNU, que tem pessoas que precisam de orientação nesse sentido, pessoas que fizeram a prova da PF administrativa e precisam de novos planos. Então, foi uma soma de elementos em que tudo isso gera necessidade de uma intensidade maior. Mas eu poderia me lamentar. Eu poderia dizer que a semana foi cansativa e que chegou ao final da semana eu não consegui
gravar esse podcast, eu poderia me lamentar. Mas por que que eu estou te dizendo tudo isso? Para dizer para você, para compartilhar com você, a ideia de que, por mais que você esteja cansado ou cansada, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, quando você tem algo para alcançar, e principalmente quando a esperança nutre você, você vai dar um passo à frente. Lembre-se, quando você pensa que está cansado ou cansada, quando a sua mente ela traz essa informação, tenha certeza que você ainda aguenta um pouco mais, porque em regra a mente para antes do corpo. Você coloca na sua mente que não aguenta mais. Ah, professor, mas você não conhece a minha jornada. Tenha certeza e receba o que eu estou te falando com todo amor. Mas eu vou lhe responder com uma pergunta. Para qual local você tem olhado? Para onde você tem olhado? Para o que você não fez ao longo da semana ou para o que você realizou? Para agora e descreve o que você realizou. Pega o papel, ó, escreve, ó. Essa semana, pega, vai. Você está entusiasmado. Quem está ouvindo o podcast ainda na sexta-feira à noite, ou se não estiver ouvindo na sexta, já estiver ouvindo no sábado, anota. Poxa, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso. Eu quero o que você fez. E não foco no que você não fez. Porque o cérebro, a mente, né? Ela traz sempre uma linha que é a seguinte: quando você fez, não foi mais do que a obrigação. E quando você não fez, você se martiriza por não ter conseguido ter feito. Imagina, quando é ruim, ou melhor, quando é bom, você coloca na conta da responsabilidade, ou seja, que não fez mais que a obrigação. E quando você não faz, você coloca principalmente na sua identidade, dizendo que você é um fracassado, que é uma fracassada, que não consegue fazer nada, que não dá para nada. Observa? E aí vem o segundo elemento. O que, que tem gerado esse desânimo? Por que, que você tem olhado sempre para o copo meio vazio? O que tem feito você levar? Tem que ter alguma coisa. Por quê? Na nossa mente, nada é por acaso. Eu gosto muito da frase que diz assim: nada tem significado até que você dê um significado a ele. Como assim? Quando eu falo assim, ó, carro, você olha para uma representação de carro, mas a representação sua é única. O jeito que você pensa a palavra carro não é a mesma coisa do que João pensa, do que Joaquim pensa, do que o professor Alain pensa. Cada pessoa pensa de uma maneira. Então, quando você fala especificamente olhar para o que você não conseguiu fazer, por que que você dá esse significado às suas atividades? Porque sempre você olha para o aspecto em que você não conseguiu chegar lá, busca uma razão ou coloca elementos para você tatear qual seria esta razão. E aí existe uma verdade super importante sobre produtividade. Essa verdade, ela toca todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, às 18h30 no meu celular. Tem um alarme dizendo assim: verdade 2 sobre produtividade. As tarefas nunca vão acabar. As tarefas nunca vão acabar. É um alarme que diz assim: calma, Alan, as tarefas nunca vão acabar. Deixa eu ver até se tem aqui no outro celular. Ah, não copiou de um para o outro, não. Senão eu ia te dizer isso, vixe, agora que eu vi aqui, ó, o cronômetro, eu soltei na academia e ele ficou, tá com 274 horas, misericórdia. Ou seja, mais de uma semana. Deixa eu zerar ele aqui. Então, veja exatamente o seguinte, que quando a gente fala sobre produtividade, eu digo que uma verdade sobre produtividade é que as tarefas nunca vão acabar. Isso é maravilhoso, porque às vezes você corre, 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 corre. Sempre você vai ter a sensação que está com tarefas. Se você está correndo com o objetivo de que as tarefas acabem, isso não vai acontecer. Isso é tirado, isso é extraído de um best-seller que é Produtividade para Quem Quer Tempo. É um dos grandes livros aí que eu recomendo para os meus mentorados. Tá? Os meus mentorados, aqueles que efetivamente trazem esse espaço, eles leem livros, eles acompanham. Eu gosto muito de trazer
Uma delas, né, gente, é da Débora, porque ela me trouxe o depoimento que ela já tinha um tempo que ela não efetuava a leitura de um livro. E nesse período que a gente está no processo de mentoria, cerca de 4 meses, ela já leu 3 livros, já está no quarto livro, na metade do quarto livro, daqui a pouco ela já acaba esse quarto livro. Então, isso é um diferencial muito grande do processo de mentoria, porque quando você começa a entender como utilizar a caixa de ferramentas que é a sua mente, não tenha dúvidas que você vai potencializar em muito seu resultado. Gosto muito também dos relatos do Átila, da Jeane. Aliás, a Jeane mandou uma mensagem maravilhosa hoje. O Átila também, muito bacana, muito bacana. A Soraya, Camila, muita gente aí que é 100% ligada em cada podcast e de fato é uma evidência que o podcast ele faz uma diferença muito grande na vida de cada mentorado. Fechado? Aliás, no próximo dia 28 de julho, nós teremos, salvem essa data, mentorados, salva aí, evento exclusivo para mentorados. Vamos falar sobre os elementos, sobre os fatores que levam ao aumento de produtividade estudantil, aumento de performance. Será com o professor Alan, será com a Andira, será maravilhoso, maravilhoso. A produção já de todo o background já está de vento em popa, uma produção maravilhosa em termos de pesquisa para vocês. Fechado? Então, esse foi o podcast 247. Aqui a gente tem uma regrinha, você pode encaminhar para uma pessoa, tá? Então, escolhe essa pessoa e encaminha para ela. Porque nada melhor eu escolher essa temática a dedo, já que a gente está numa sexta-feira, a gente está falando da conclusão de uma semana. Manda para ela, disse que você só podia encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Essa pessoa vai chegar aqui, vai ver que você só podia realmente caminhar para um e você encaminhou para ela. Imagina como feliz essa pessoa vai ficar. Ainda nessa linha, talvez você hoje sente para estudar e não saiba por onde começar. Talvez a procrastinação lhe domine. Se é o seu caso, na descrição desse episódio consta o meu WhatsApp, 719-9381-1035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinicius. Manda uma mensagem no direct ou manda um WhatsApp dizendo, professor, preciso de ajuda em relação aos meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 248. Valeu! Grande abraço.